Universo FAC, a sua rádio universitária da Faculdade Maringá. Entrevista acadêmica, o saber universitário no seu rádio. Olá, ouvintes da Universo FAC, sejam muito bem-vindos. Eu sou Mislane Reis e no programa de hoje vamos falar de um tema bem polêmico e que divide opiniões: o trabalho nos domingos e feriados. Será que isso beneficia ou não o empregado? E quais são os direitos de quem trabalha nesses períodos? Tudo isso você vai ficar sabendo hoje. Mas para falar desse assunto, quem está aqui comigo no estúdio é o acadêmico do terceiro semestre de jornalismo, Maurílio Mardegan. Olá, Mislane. Olá, Dr. Walter. É um prazer estar aqui e colaborar para esclarecer os ouvintes as dúvidas e as informações sobre esse tema. Desde já gostaria de agradecer a presença do convidado, o advogado Dr. Walter de Souza Fernandes, membro da Associação Paranaense de Advogados Trabalhistas e também professor universitário. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Milane, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maurílio, agradeço muito o convite. Bom, para começar, com a correria do dia a dia, com o velho hábito de deixar tudo para a última hora, os domingos e feriados vêm se tornando os dias preferidos dos brasileiros para irem às compras. Quem tem mais informações é a repórter Rafaela Moriali. Pesquisa realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, assim, mostra que 64% dos consumidores da cidade compram aos domingos. Mais da metade deles, 52%, enchem os carrinhos em supermercados e hipermercados. Dos 333 consumidores ouvidos no dia 16 de dezembro de 2017, 61% fazem as compras nos bairros onde moram. Os dados da pesquisa alimentam a discussão sobre a abertura do comércio varejista aos domingos. Dr. Walter, até para a gente poder contextualizar o assunto para o nosso ouvinte, eu gostaria de saber, primeiramente, até para explicar melhor, né? Qual que é o principal embate ou a discussão que está acontecendo entre essas classes do proletário e a burguesia em relação a esse tema? Bom, é o seguinte, a questão de jornada de trabalho, horário de trabalho, aos domingos, não é alguma coisa recente. Aqui em Maringá isso tem pelo menos 25 anos. Nos últimos 25 anos eu atuei como advogado, assessorando os sindicatos dos empregados no comércio de Maringá. E durante esses 25 anos, a gente sempre teve uma convivência muito harmoniosa. Então, existiam aqueles dias onde o segmento de supermercados abria aos domingos. Historicamente, só quem funcionava aos domingos é o comércio de bairro, os pequenos comerciantes, porque eles praticamente dependem desse dia. E isso veio tranquilamente nos últimos 25 anos. De 2017 para cá, com várias alterações que teve inclusive na lei, e com um fato que aqui em Maringá existia um sindicato que representava o comércio varejista em geral. O nome dele é Silvamar. Esse sindicato ele perdeu uma parte de representação, que é do segmento de supermercados. Aí criaram um outro sindicato que passou a existir a partir de mais ou menos junho de 2017. De lá para cá, esse supermercado ele passou a não negociar mais com o segmento de empregados. E aí, em razão da inexistência de negociação coletiva e em razão de uma alteração que teve na lei, que foi substancial, em razão até da reforma trabalhista que teve em 2017, diante dessa situação, os supermercados hoje estão abrindo aqui em Maringá sem regulamentação. Cada um faz o que quer, do jeito que quer. Tá? Então, o embate não é novo. Na verdade, não existia um embate. Existia um acordo, porque todos entendiam que a forma como veio funcionando até 2017, até junho de 2017, tá? Era o ideal. De lá para cá, infelizmente, a coisa assim meio que perdemos um pouco da estribeira. Doutor, o senhor mencionou sobre a reforma trabalhista, mas como realmente essa lei beneficiaria tanto o empregador quanto o empregado? Olha, na verdade, a reforma trabalhista, nessa questão especificamente do trabalho aos domingos, ela não alterou muito. Eu disse reforma, mas foi uma lei que antecedeu a reforma. Existe um decreto que é de 1949, se não me falha a memória. Esse decreto ele autorizava a abertura do comércio aos domingos, do comércio varejista de gêneros alimentícios que eram perecíveis. Então, qual era o critério? O critério era de essencialidade e de perenidade da mercadoria. Então, desde 1949 existia esse decreto que autorizava que você pudesse, por exemplo, comercializar hortifruti granjeiros, peixes. Por quê? Imagina o Brasil em 1949
quantas cidades eram servidas de energia elétrica. Se você não vendesse o seu produto nesses dias, você perderia o seu produto. Hortifruti, peixes, carnes e tudo mais. Então, até hoje, essa lei existe. O que aconteceu foi o seguinte, no governo Temer, ele fez um acréscimo nesse decreto e colocou que a atividade em hipermercado seria essencial. Esse decreto ele não autoriza só o trabalho em peixarias, em feiras livres aos domingos. Ele autoriza, por exemplo, por entender essencial, o funcionamento de funerárias aos domingos, de bares, restaurantes, hotéis, postos de saúde, hospitais. Então, o que o governo Temer fez à época foi equiparar, em termos de necessidade e de essencialidade, a abertura do comércio varejista das grandes redes de supermercados às outras atividades, como, por exemplo, funerárias, postos de saúde, farmácias e tudo mais. Tá? Então foi aí que houve essa alteração legislativa. Não foi na reforma em si, na Lei 13.743. Ela antecedeu um pouco a reforma. Eu percebi que, pela sua fala, até a dificuldade maior é entrar em um acordo entre as duas partes, né? Até pela jornada de trabalho e tudo mais. Só que se a gente for pensar, a classe trabalhadora, nesse momento, até por uma questão, se a gente for pensar na economia local, não só supermercados, enfim, mas todo um comércio em geral, a classe trabalhadora ela acaba se sentindo injustiçada de alguma forma por ter que trabalhar num período de noturno ou até feriado, fim de semana? Como que é? Eu vou te dar algumas estatísticas. Se você pegar o comércio varejista de forma geral, o segmento que existe maior rotatividade de mão de obra é no segmento de supermercados. A rotatividade é acima de 80% ao ano. Se você imaginar que na tua empresa, no final do ano, 80% dos seus funcionários você mudou, eles saíram por algum motivo, você não tem nem como tocar essa empresa. Mas no mercado, no segmento de supermercados, isso acontece, isso é normal. Por que é que existe uma rotatividade tão alta de mão de obra? São vários fatores. O primeiro dele, baixíssimos salários. O salário deles hoje é na faixa de R$ 1.400. Outra situação, as jornadas de trabalho. Não é só o horário de trabalho, é a jornada também. Então, é comum nesse segmento empregados fazerem assim, jornadas de trabalho bastante elastecidas, além de 8 horas por dia. Tá? Isso é bastante comum. Tá? E isso aliado ao fato de que os supermercados hoje funcionam em Maringá das 8 da manhã às 10 da noite, de segunda-feira a sábado e domingos, tá? Das 8 da manhã até as 8 da noite, isso leva os empregados a um regime de exaustão física. Se você for parar e fizer uma pesquisa, você vai ver que praticamente 100% dos operadores de caixa são do sexo feminino. Por quê? Porque é uma preferência. É a preferência por quê? Porque a mulher ela trata melhor o cliente, ela aceita algumas situações que o homem normalmente não aceita. Tá? Só que tem um problema, se você for parar para ver, a faixa etária delas vai de 18 a 36 anos. Muitas delas são mães, têm filhos pequenos, e aí começa o agravante, porque você todos os domingos está fora de casa, não existe um regime de revezamento, então você fica ausente da família, muitas vezes o marido em casa, a mãe trabalhando, aí a mãe folga na segunda-feira, o pai está trabalhando, o filho na escola, então tudo isso, essa somatória de condições inadequadas de trabalho, jornada elastecida, trabalhando em domingos, feriados, aqui trabalhou Sexta-feira Santa, só não trabalhou o domingo da Páscoa, não sei nem porquê. Sabe? Então, a rotatividade de mão de obra que existe nesse segmento é porque a qualidade do ambiente de trabalho, a possibilidade de você crescer dentro da empresa e os baixos salários fazem com que realmente você tenha uma rotatividade de mão de obra muito alta, muito acima da média do comércio varejista. E esses funcionários são remunerados por esses dias trabalhados nos domingos e feriados ou não? Depende. Aí você pergunta do quê? Da boa vontade do empregador. Nós temos empregados que trabalham aos domingos e não ganham absolutamente nada por isso, eles simplesmente têm uma folga na semana. Tem empregados que ganham hora extra pelo domingo, tem empregados que ganham um bônus, tem empregados que ganham um bônus, ganham uma hora extra, e tem empregado que não ganha absolutamente nada por isso. Simplesmente ele vai lá, vai ser fornecido para ele o vale transporte e ele tem que trabalhar. Esse é o grande problema, que
estão trabalhando hoje aqui em Maringá sem qualquer regulamentação. Não existe uma convenção coletiva de trabalho que regulamente as condições de trabalho. Um regime de revezamento, que faça com que você não trabalhe todos os domingos, que você não trabalhe todos os feriados. Então, realmente, os empregados estão numa situação bastante dramática hoje. Bom, nós vamos continuar falando sobre a abertura do comércio nos domingos e feriados, mas no próximo bloco, porque agora vamos para um breve intervalo. Em menos de 1 minuto, estamos de volta. Até já! Universo FAC, a sua rádio universitária da Faculdade Maringá. A loja A Princesa está liquidando todo o estoque. 50%, 60% e até 70% de desconto em toda a loja. Venha conferir nossa coleção. São belas roupas, sapatos, bolsas e muito mais. Faça uma visita em nossa loja no Shopping Paraná, localizado na Avenida Colombo, 1656, no 2º piso, próximo à Praça de Alimentação. O mercado de trabalho precisa cada vez mais de profissionais capacitados para exercer uma função, e é por isso que a Faculdade Maringá oferece cursos como Administração, Ciência Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Direito. A faculdade conta com salas de informática e estúdios preparados para apresentação de programas televisivos e de áudio, e com uma equipe de professores prontos para ajudar em qualquer dificuldade. Venha para a Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Universo FAC, a sua rádio universitária da Faculdade Maringá. Muito bem, estamos de volta hoje com a presença do Dr. Walter de Souza Fernandes falando sobre o trabalho nos domingos e feriados. E a gente já começa o segundo bloco com muita informação. Afinal, o que garante o direito à folga do trabalho? Vamos saber agora com a reportagem de Rafaela Moriali. Vamos ouvir algumas informações que o André Prade Mai, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, subseção de Maringá. Em regra, de acordo com o artigo 67 da CLT, o descanso semanal remunerado é aos domingos. Porém, considerando a conveniência pública ou a necessidade imperiosa do serviço, o descanso semanal remunerado pode ser em outro dia, por exemplo, na segunda, na terça-feira, como nos casos de restaurantes e o comércio. No entanto, entende-se que, no mínimo, uma vez por mês, o descanso deve ser no domingo, para cumprir o que está disposto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal. Dito isso, a empresa que não pode sofrer interrupção na prestação de serviço pode convocar os empregados ao trabalho nos domingos, quando destinados ao repouso semanal ou aos feriados. Nesse caso, o empregado ele tem o direito à remuneração em dobro do dia trabalhado ou a compensação em outro dia, ou seja, ele trabalha no feriado ou no domingo e folga em outro dia. Isso está lá no artigo 9º da Lei 605, de 1947, e na súmula 146 do TST. Consequentemente, se ele trabalhar aos domingos, que deveria ser o descanso semanal remunerado, e aos feriados, ele tem direito a horas extras e adicional noturno de forma dobrada, ou seja, 100% sobre a hora. Doutor, na reportagem foi dito um assunto bem polêmico dentro desse tema, sobre as folgas referentes a esses dias de trabalho nos domingos e feriados. Afinal, elas podem ser substituídas por dias adicionais no período de férias ou não? Período de férias? Não. Férias não. Tá? A lei ela traz o seguinte, essa possibilidade, no caso do segmento do comércio, que pelo menos uma vez por mês, o seu repouso semanal ele coincida com o domingo. Tá? Essa é uma norma geral. O que acontece é que os sindicatos negociavam anualmente as convenções coletivas e ali eles restringiam. Então, aqui em Maringá, por exemplo, até o ano de 2017, até junho de 2017, como é que funcionava nesse segmento? Os supermercados, as grandes redes, abriam um domingo por mês. Nesse domingo que abria, tá, apenas uma parcela dos empregados trabalhava nesse dia. Essa parcela que trabalhava, eles recebiam as horas trabalhadas com adicional de 100%, eles teriam uma folga na semana e receberiam um bônus de R$50, mais vale alimentação e o vale transporte. Tá? Ele trabalharia um domingo, tá? E ele só iria trabalhar dali 3 meses. Então ele fazia um revezamento, porque os mercados abriam um único domingo por mês. Ele trabalhava em um mês, folgava 2, trabalhava 1, folgava 2. Hoje, a gente não sabe. Cada empresa faz do jeito que quer.
Então, esse que é o problema. Como nós não temos uma regulamentação específica, as pessoas estão usando assim de forma totalmente inadequada. Tá? Então, se você me perguntar exatamente o que está acontecendo aqui em Maringá hoje, cada empresa faz uma coisa. Cada empresa faz um horário que quer, o empregado às vezes trabalhou no sábado até 10 horas da noite, no outro dia 8 horas da manhã ele está lá, isso já é uma infração à lei. Entre as 8 horas da manhã sai às 6 da tarde, 4 da tarde, 6, às 8, sabe? E assim vai embolando, e mistura domingo com feriados, e a coisa vai, né? Então, infelizmente, numa época dessa de recessão, né, de baixos salários e pouco trabalho, então muitas vezes a pessoa se sujeita a essa condição, né? E agora até mesmo para entrar na justiça para pleitear seus direitos se sente também tolhido, porque até a alteração que houve na lei até penaliza o empregado, né? Ele tem que pagar para isso, dependendo da situação, tem uma série de agravantes. Então, em razão de todas essas circunstâncias que nós tivemos, né, chegou nessa situação que hoje aqui em Maringá, o dia de domingo, feriado, não importa se é feriado municipal, né, nacional, dia santo, é todo dia útil. A gente sabe que recentemente, há um tempinho atrás, aí, houve uma tentativa, né, na Câmara dos Vereadores aqui de Maringá de regulamentar, de realmente arrumar essa bagunça, né, digamos assim, que ficou, sim, que ninguém entendia mais nada, se podia, se não podia, o que não podia. Essa regulamentação, ela realmente ia trazer benefícios tanto para o trabalhador e também para o empresário, porque se a gente for pensar, a economia também pode ser afetada. Pode. E é. O que acontece? Essa lei ela regulava exatamente a jornada, o funcionamento, porque vamos delimitar. O direito do trabalho ele regula a utilização de mão de obra. O direito municipal ele regula horário de abertura, que são duas coisas diversas, apesar de conexas. Tá? Essa lei, o que ela fazia? Ela regulava a abertura do comércio. Mas ela regulava de tal forma que ela mantinha, tá, os direitos trabalhistas de forma indireta, mas diretamente ela regulava esse risco, essa concorrência do mercado. Calma aí, Walter. Você está falando que o governo está intrometendo no meio da lei de mercado? Pode? Não, deve. Por quê? Isso faz parte do direito econômico. O que é o direito econômico? É uma área do direito que estuda e que regulamenta a intervenção do Estado no domínio econômico. Por que é feito isso? Porque senão você arrebenta com a economia. Só os grandes ficam, os pequenos ficam para trás. O grande fundamento dessa lei que regulamentou aqui em Maringá foi um estudo realizado pela Universidade Estadual de Maringá, o Departamento de Economia. Eles fizeram um estudo e pegaram praticamente 30% de todos os comércios, pequenos comércios dos bairros de Maringá. O resultado foi alarmante. Eles chegaram à seguinte conclusão, que depois que começou a abrir o comércio aos domingos, a partir de junho de 2017, a redução de faturamento desse comércio, em média, foi de 50%. Mas não é o faturamento do domingo, é o faturamento mensal. Teve empresa que chegou a 70%. Então, a demissão foi muito alta. Essas empresas, esses pequenos empreendedores que trabalham com economia familiar, eles estão, assim, dizer o termo assim, pedindo água. E essa lei veio justamente para isso. No entanto, as grandes redes de supermercados, que são aqueles que hoje detêm o poder aqui em Maringá, e meia dúzia de grandes redes, inclusive internacionais, é que dominam o mercado totalmente. E quem quiser, que se vire. É a lei que eles colocam. A lei foi aprovada, regulamentando, e houve um recurso. Um recurso foi uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Que foi entrada, e essa ação ela está ainda em fase decisória, né? Está no Tribunal de Justiça do Paraná, teve uma decisão de mérito, mas está sendo recorrida agora. Então essa é uma situação que vai demorar alguns anos. Só que com isso houve uma suspensão da lei por uma medida liminar. Então quer dizer que é o mesmo que a lei não existisse. Enquanto não julgar o mérito, isso pode demorar alguns anos, a gente ter um fim nisso. Até lá, ela simplesmente está suspensa. Então, eles continuam abrindo, mesmo a lei existindo. Doutor, um dos pontos da reforma trabalhista é a negociação entre o patrão, o empregado e o sindicato em relação à compensação de horas. Mas então, como que fica a situação dos funcionários terceirizados? Eles são prejudicados? Olha, de forma geral, a forma como vem sendo feita, todo mundo sai prejudicado, só não as grandes redes. Tá? Tanto que eles têm aumentado o faturamento de forma absurda. As grandes redes, sim. Um dado que chama a atenção muito é o fato de que hoje o segmento do comércio
varejista de supermercados, eles são responsáveis por 70% de tudo que é vendido no comércio varejista no Brasil. Isso são dados da Associação Brasileira de Supermercados. Eles detêm hoje em 70% de tudo que é comercializado no varejo. Então, os supermercados hoje, eu até brinco, que eles vendem até alimentos. Então, eles vendem de tudo. Eletrodomésticos, celular, cama, mesa, banho e assim vai. Esse segmento está tirando de outras áreas do comércio uma fatia muito grande e as grandes redes têm um problema maior ainda porque ela capta dinheiro em toda a região. Então o que você vê é um esvaziamento da economia local, tá? Para você justamente condensar aqui na cidade e justamente nas grandes redes. Então, isso a médio e longo prazo, isso é muito danoso, tá? Isso aí é danoso demais porque você vai minando a economia. A gente tem que pensar em termos de região metropolitana, né? E tem lei, inclusive, que regula isso. Mas a gente está trabalhando hoje pensando unicamente em Maringá. Beleza, Dr. Walter. Caros ouvintes, estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigado, Dr. Walter, pela presença, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição. E agora eu quero agradecer também a nossa equipe técnica, Érica Takando, nossa editora, também a Tamires Andreotti, que ficou responsável pela publicidade, a produção de Edson Martins e a apresentação de Mislane Reis e Maurílio Mardegan, sob a coordenação da professora Valdete da Graça. Entrevista acadêmica, o saber universitário no seu rádio. Universo FAC. A sua rádio universitária da Faculdade Maringá.